Bom dia a todas e a todos. A gente vai apresentar agora o nosso seminário sobre a Ilha do Campeche e vamos falar um pouco sobre o ambiente físico da ilha, os aspectos biológicos e também os aspectos econômicos. Nosso grupo é composto pelas alunas Bruna, Fabrícia, Luísa e Manuela. As ilhas elas são consideradas como microcosmos em várias perspectivas, como a ecológica, socioeconômica, política e biológica. No Brasil, a gente tem uma variedade bem grande de tipos insulares, então a gente tem desde ilhas fluviais até ilhas marítimas. E na região sul e sudeste, por causa dos contrafortes da Serra do Mar, próxima à linha de costa, a gente tem um predomínio de ilhas rochosas com cobertura vegetal de floresta umbrófila densa. A Ilha do Campeche está na região sul de Florianópolis e também a leste. Ela tem uma área de 486 metros quadrados e perímetro de 5.856 metros. Ela está a uma distância de mais ou menos 1,5 km ali da costa, né, ali na Praia do Campeche. E ela tem esse formato que é bem parecido com o da própria Florianópolis, né? É como se fosse uma mini Floripa, porque a Ilha do Campeche é bem menor. Inclusive, as duas ilhas elas estão orientadas na mesma direção. A ilha ela tem muitos ecossistemas e também vários tipos de recursos, como por exemplo os recursos naturais. Então a gente vai ter vários tipos de formações vegetais diferentes, diversidade de aves, de fauna marinha também. E aí também vai ter os recursos históricos e arqueológicos, que então na ilha a gente vai encontrar inscrições rupestres, depósitos de sambaqui, ruínas. E também a gente tem os recursos paisagísticos e o tradicional, né, que seria a pesca, que a gente sabe o quanto a pesca ela é importante na nossa cultura e o quanto ela é importante para os manezinhos. Inclusive, já que eu estou falando da pesca, aproveito para introduzir um pouquinho sobre a história da ilha, que começou a ser usada lá no século XVIII com esse objetivo, né, para atividade pesqueira, e o principal tipo de pesca que era feito era caça às baleias. Agora eu vou falar sobre os aspectos físicos da ilha, entrando na geologia dela. Ela tem uma variação geomorfológica significativa e é composta por embasamento cristalino e depósitos quaternários, que significa que o relevo da ilha foi formado por acúmulos de sedimentos do período quaternário, que foi mais ou menos há 1,5 milhão de anos atrás. A ilha ela só tem uma única praia arenosa, que é a Praia da Enseada. A gente pode ver ali no mapa, é aquela faixinha amarela bem clarinha, e é uma praia muito bonita e muito visada pelo turismo, mas não é a única praia da ilha. A gente tem uma outra praia, que é uma praia que não é tão atrativa quanto a Praia da Enseada, porque ela é formada somente por rochas, né? Não tem areia. Nessa foto aérea, a gente consegue ver bem claramente ali a Praia da Enseada. A gente consegue enxergar que ela tem um formato côncavo. A areia dessa praia ela é bem fina e com bastante quartzo, né? Quartzo é o mineral predominante que forma essa areia. Como a gente já sabe, as praias arenosas elas são dependentes das ondas, que são responsáveis por carregar esses sedimentos que vão formar essa praia e que vão alimentar essa praia para que ela continue existindo. E a maior parte dos sedimentos que formam a Praia da Enseada, eles vêm da plataforma continental interna, que fica entre a Ilha do Campeche e Florianópolis. Aqui a gente tem duas fotos para mostrar os depósitos quaternários. Então, na foto da direita, a gente tem aquela praia que eu tinha comentado, que é uma praia rochosa, e fica bem no norte da Ilha do Campeche. E na foto da direita a gente tem um depósito eólico que fica na própria Praia da Enseada, na parte noroeste da ilha. E aqui a gente quer mostrar a ocorrência do granito na ilha. Então a gente tem essa primeira foto que é da Praia da Enseada, e a gente pode ver esses matacões, que são afloramentos rochosos, e eles estão ali em meio a sedimentos quaternários. E a segunda foto são maciços costeiros, que a gente pode ver ao longo de toda a costa da porção sudoeste da ilha. Em relação à cobertura vegetal da ilha, a gente consegue encontrar diferentes tipos de formação vegetal, como por exemplo a restinga, a floresta umbrófila densa, a formação pioneira de costão rochoso, que é essa que está aparecendo na foto, e também outras que aparecem em menor quantidade, como comunidades rupícolas e alófitas psamófilas. A matriz dessa paisagem é de floresta umbrófila densa, então essa vai ser a vegetação principal que a gente vai encontrar dentro da ilha, principalmente mais para o interior dela, onde a gente vai encontrar uma mancha alongada de floresta umbrófila densa. Outra coisa que vale lembrar também é que a ilha é habitada, então a gente vai ter áreas que já sofreram ação antrópica. Então aqui a gente tem duas fotos representando a floresta umbrófila densa, as duas na parte oeste da ilha,
e a segunda foto já é uma mata secundária. E já nessa outra foto a gente consegue ver uma vegetação pioneira de restinga, que fica logo atrás da Praia da Enseada, na parte oeste da ilha. A Ilha do Campeche é o sítio arqueológico com a maior quantidade de gravuras rupestres no litoral sul do Brasil. Ela tem 9 sítios arqueológicos e 167 gravuras rupestres e oficinas líticas. Essas gravuras elas estão por todo o costão da margem leste da ilha, então todas elas estão voltadas na direção do nascer do sol e do mar aberto. Os pescadores geralmente chamam essas imagens de painéis ou de letreiros. Esses registros eles são muito importantes para o acervo arqueológico, porque eles podem testemunhar a passagem de diversas culturas pré-coloniais por esse lugar. Não se sabe ainda ao certo qual desses povos que criou os registros, mas dentre as possibilidades a gente tem o Homem de Sambaqui, Grupo Gs e Guaranis. Aqui a gente tem as fotos dessas oficinas líticas, tem amoladores e afiadores, que eram locais onde os sambaquianos usavam para dar forma às suas ferramentas de pedra e também aos seus objetos artísticos. Então, é por toda essa riqueza arqueológica que a ilha foi tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, no ano de 2000, quando ela se tornou um patrimônio arqueológico pré-histórico do Brasil. Agora, entrando nos aspectos biológicos, eu vou falar um pouco sobre a introdução dos coatis na Ilha do Campeche. Apesar deles serem animais muito bonitinhos e que, no geral, as pessoas ficam muito felizes de encontrar eles na ilha, eles provavelmente foram o impacto ambiental maior que a ilha teve até agora. A caça de animais silvestres era uma tradição na Ilha do Campeche, então as pessoas caçavam tanto mamíferos quanto aves, que hoje em dia eles são praticamente inexistentes na ilha por causa dessa caça, principalmente os mamíferos. Então, quando essas populações de animais começaram a diminuir, os caçadores sentiram a necessidade de introduzir mais animais de uma espécie que não tinha lá, que eram os coatis, para poderem se reproduzir e ter mais animais para caçar na ilha. Então, segundo as informações dadas pelos moradores da Praia da Armação, na década de 50, mais de 10 casais de coatis foram introduzidos na ilha para poder se reproduzir. E hoje em dia a gente sabe que essa população já cresceu muito, que ela é imensa. Isso acontece porque na Ilha do Campeche os coatis encontraram um ambiente muito propício para sua reprodução, onde eles não têm o seu predador natural para controlar a população, tem uma abundância de recursos alimentares muito grande e também uma diversidade de habitat. Então são vários fatores que favoreceram o seu estabelecimento na ilha e que nem a caça conseguiu dar conta de controlar essa população. E além disso, os coatis eles são predadores. Então, além de outras coisas, eles vão se alimentar dos ovos das aves nativas da ilha, que prejudica ainda mais essas populações, porque elas já estavam diminuídas por conta da caça. Então, toda essa situação, ela gerou um problema muito complexo, porque ele age em vários níveis da cadeia trófica e resulta numa perda muito grande de biodiversidade. E aqui nessas fotos a gente pode ver que as populações humanas continuam agravando ainda mais essa situação, porque como eles são animais considerados carismáticos e bonitinhos, as pessoas dão alimento, o que ajuda ainda mais na sobrevivência e no aumento da população da espécie. Agora eu vou falar um pouco sobre a parte do turismo na ilha, que é uma questão bem importante porque esse é um local muito visado pelo turismo, pela sua beleza natural, mas também é um lugar que a gente tem uma necessidade muito grande de conservação. Então, por isso, a Portaria 691 de 2009 estabeleceu várias diretrizes e critérios para o uso e conservação da ilha, e também instituiu a prática de visitas monitoradas. Isso significa que a gente tem algumas regras para o uso dessa ilha, e uma delas é a capacidade máxima de 800 pessoas por dia que podem estar dentro da ilha, e essa capacidade é atingida dos meses de dezembro até abril, o que dá uma média de 40 mil visitantes por ano. O acesso à ilha é sempre pela Praia da Enseada, feito por embarcações que vêm ou da Praia da Armação, que fica a 6 quilômetros, ou da Barra da Lagoa e da Praia do Campeche, que fica a 1,5 km. Essas embarcações elas são de pescadores que têm as suas atividades de pesca interrompidas no verão e buscam a sua fonte de renda a partir do turismo e dos passeios de barco, que são bem intensos no verão. Essas travessias também são feitas por duas outras associações que têm vínculo histórico com a ilha: os botes da Praia do Campeche e as escunas da Barra da Lagoa. Existem 3 trilhas disponíveis na ilha para visitação, onde são feitas condições culturais monitoradas. Os monitores, além de tomar todos os cuidados para a proteção do ambiente e para a segurança dos visitantes,
eles também transmitem os conhecimentos da história e dos ecossistemas do local. Apesar de todos esses cuidados, o turismo na Ilha do Campeche continua crescendo muito, porque esse é um ponto turístico muito procurado e muito visado por causa da sua beleza natural. Então, isso acaba gerando bastante impacto e degradação ambiental decorrente do mau uso dos recursos. Então, por isso, os termos de ajustamento de conduta, que são renovados anualmente, e a Portaria 691 de 2009 estabeleceram novas diretrizes e critérios para a proteção da ilha. E essa portaria, ela divide a ilha em 3 diferentes zonas. Então, a gente tem a zona de uso e controle intensivo, que é a área de uso recreativo que tem a Praia da Enseada, a área de embarque e desembarque e a área de fundeio na zona de surf. Aí a gente tem a zona de uso e controle extensivo, que é próxima aos costões rochosos norte e sul, onde tem as atividades de trilhas subaquáticas guiadas. E por fim, a gente tem a zona de conservação, que é a área marinha e também as áreas de costões dos dois lados da Praia da Enseada, tanto da esquerda quanto da direita, e nesses lugares as atividades recreativas são restritas. Essa foi a nossa apresentação sobre a Ilha do Campeche. A gente espera que todos tenham gostado e muito obrigada por terem assistido a nossa apresentação.